falar de 5 razões que deveriam ir sim viver em Portugal, porém vamos falar também de 5 razões que não deveriam ir viver em Portugal. Estão preparados? Fiquem comigo até o final do vídeo porque hoje o vídeo tá babado. Pega na minha mão e bora lá para o vídeo. Oi meus maravilhosos! Para quem não me conhece, o meu nome é Cibele e sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste canal partilhamos experiências reais. Realidade apenas. E vamos então deixar a parte boa para o final. Vamos começar pela parte negativa. A primeira razão é futuro. Fui viver em Portugal em 2009 e vivi em Portugal mais de 11 anos. Passei a maior parte desse tempo em Lisboa. E antes de começarmos este vídeo, eu vou-vos dizer que eu amo Portugal. É o meu segundo país. As partes negativas que eu vou citar, não são críticas do país em si. São críticas da realidade do país. Muitas pessoas focam muito no país. O país não tem culpa. Quem tem culpa são quem o governa, não é? E o povo também tem uma boa parcela da culpa. Durante esse tempo todo que eu vivi em Portugal, eu reparei que Portugal não é um país que nos dá a possibilidade de ter um futuro bom. Porquê? O salário mínimo é muito baixo, mas o problema não é apenas o salário mínimo. O problema é que os outros gastos, as outras despesas, não são proporcionais ao que ganhamos. O custo de vida neste momento é sim elevado relativamente ao que recebemos no final do mês. E isso é um ponto super negativo para quem quer tomar uma decisão de ir fazer uma vida em Portugal. Porque basicamente só trabalha para pagar despesas. Nós não conseguimos fazer uma poupança para um dia comprar um apartamento. Nós não conseguimos fazer uma poupança para comprar um carro. Também temos essa instabilidade do país que a qualquer momento podemos ser despedidos. Porque não se pode falar em Portugal, não é? Não se pode reclamar em Portugal. Porque o que é que dizem muitas vezes é: pode ir, tem mais pessoas que querem trabalhar. E as empresas em Portugal ainda criam muito esse ambiente de medo. Não temos boas condições de trabalho. Em muitos sítios não pagam as horas extras que o trabalhador fica aí a trabalhar. Isso é muito mau. Eu pessoalmente, eu fartei de trabalhar, o meu patrão não pagava as horas extras e eu tive sim que colocar o caso no tribunal. Pronto. Com isto dizer que se o teu sonho é comprar uma casa, é ter uma vida estável financeiramente, Portugal pode não ser este país. Mas lá está, as oportunidades muitas vezes somos nós que fazemos. Se não dependeres apenas do teu salário no final do mês, se tiveres outras fontes de renda, Portugal pode sim ser uma boa opção. Mas isso já lá vamos. O segundo ponto é lentidão. Oh meu Deus! Lentidão em tudo. Então é o seguinte, passando a explicar o que é que eu quero dizer. Na loja do cidadão, tudo é muito lento. Para tratar de um documento em Portugal, É muito lento. tens que ter um dia ou 2 dias para tratar de alguma coisa. Porque é muito lento. E quando consegues ser atendida, fazem as coisas erradas. Como é possível? Vou falar, por exemplo, do meu caso. Tive várias situações. Eu tive várias situações. Quando eu fui fazer pela primeira vez o cartão de cidadão português, que é a nossa identificação, simplesmente mudaram o meu número de segurança social. Acharam simplesmente por bem que deveriam mudar. Fui reclamar, disseram: Mas agora tens que usar este aqui. Agora não podes usar o outro. eu já tinha trabalhado, eu já tinha descontado imenso dinheiro, tipo, imenso dinheiro. Eu já tinha descontado no meu outro número de segurança social. Eu tinha que transferir tudo que já tinha descontado do meu antigo número de segurança social para o número atual. E para fazer isso, mais lentidão. Tive que ligar, não havia disponibilidade em Lisboa nem arredores. Tive que ir para Santarém, que foi a única disponibilidade que eu encontrei. Mas depois disseram que não podia ser lá, tinha que ser em Lisboa. Lá encontrei uma disponibilidade numa segurança social no Arieiro, salvo erro. Voltas e voltas, conseguiram então transferir todos os descontos que eu já tinha num outro número para o atual. Mas isso pode ser sim um grande problema se uma pessoa não se der conta, não é? Também tem o caso que, quando eu era assistente de bordo, eu tive a necessidade de fazer um segundo passaporte. Fui fazer o segundo passaporte tem que ter uma mensagem a dizer que o titular deste passaporte também tem um outro número do primeiro passaporte. Gente, primeiro eu paguei para tirar o passaporte com urgência e levei, basicamente, sem mentir, 4 meses para entregarem o meu passaporte. 4 meses. Basicamente, tive que fazer um escândalo, à minha maneira, não é?
Lá a senhora veio, né? Diz assim, olha... Vamos então lá para cima. E a senhora falou-me que nunca tinham tido uma situação desta maneira, não sabiam como resolver a situação e pediram-me desculpas e tudo mais. Se não sabem, têm que se informar, porque se eles não sabem, como é que eu vou saber? Eles não podem simplesmente deixar as coisas rolarem só porque não sabem, fazem uma lentidão e não pode ser assim, não pode ser assim. As pessoas têm vida, as pessoas têm que ir trabalhar, o sistema tem que ser mais acelerado, as pessoas não conseguem. Mas fora isso, tem pessoas que te ajudam muito bem. O terceiro ponto é oportunidade de crescimento. Se tu estás numa empresa a trabalhar, a oportunidade de crescimento lá dentro é muito raro. E não vamos ficar aqui a falar... Mas se fores muito bom, consegues crescer. Por exemplo, restauração. Se uma pessoa foi contratada para limpeza, não tem essa sensibilidade para ver o que é que o trabalhador é bom a fazer. Não. Se és contratada para limpeza, vais ficar na limpeza o resto da tua vida, entre aspas. É claramente, isso depende de pessoas para pessoas, eu não estou a generalizar. Vamos falar do quarto ponto. O aluguer das casas está muito caro. Tipo, está surreal. Como é que é possível o salário mínimo agora ser, neste momento, salvo erro, é 760 euros? Como é que explica um quarto para uma pessoa viver ser 500 euros, 600 euros? Um quarto. Aonde é que os senhorios estão a basear quando eles colocam este preço? Assim estamos a trabalhar para pagar a casa e depois comer que é bom? Nada. Eu partilho casa em Portugal com uma amiga e quando eu mudei para aqui, eu não quis desfazer da casa porque nós pagamos um valor super top, não é cara. Isso porque o nosso senhorio é um amor de pessoa e como eles não existe, nós cuidamos da casa, independentemente se a casa, o valor do aluguer for baixo ou for alta, cuidem da casa, como se fossem vossa. A quinta razão para a qual não devem ir viver em Portugal, esta razão é um pouco polémica. Porquê é que eu vou dizer polémica? Porque existe em qualquer lugar. Estamos alvo para isso em qualquer momento, em qualquer país, em qualquer cidade, que é discriminação. Xenofobia, racismo. Pensei muito bem antes de citar este ponto, porque eu, pessoalmente, eu vivi em Portugal mais de 11 anos e graças a Deus eu nunca sofri racismo nem xenofobia. Eu nunca sofri discriminação em Portugal. Todos os trabalhos que eu enviei currículos, fiquei na hora. Durante a entrevista de trabalho, nunca sofri nenhum tipo de discriminação. No meu trabalho, nunca também sofri nenhum tipo de discriminação, nem por parte dos colegas, nem por parte dos meus patrões. No entanto, não é por eu não ter tido que eu não vou trazer esta razão por aqui, porque eu tenho amigos muito próximos que sofreram esse tipo de discriminação. Muitos dizem que Portugal não é um país racista, mas sim, é um país sim racista, porque quando acontecem situações, por exemplo, situações em Portugal, começa a haver conversas nas redes sociais e tudo mais. Vão para a vossa terra. Vocês são macacos. O lugar de macacos é na África. Coisas assim que só pessoas que não têm conhecimento, com alguma falha mental e social, é que verbalizam este tipo de palavras, não é? Principalmente Portugal, tendo imensas antigas colónias portuguesas em África, como por exemplo Cabo Verde, e ainda existir pessoas que têm esse tipo de pensamento e de reação. Por exemplo, mesmo sabendo, Ou que se calhar eles não sabem. mais vezes muitos portugueses, a emigrarem para outros países, mas sim, acho péssimo a ignorância que essas pessoas têm de mandar os imigrantes que estão em Portugal para a terra deles, quando existem muitos portugueses fora do país a lutar para a vida deles também, ok? Nós somos livres para viver aonde quisermos. Eu antes de casar-me, eu já planeava sair de Portugal porque, como eu fui despedida do meu trabalho onde eu recebia muito bem, eu disse assim, em 2021, na época o salário mínimo era 665 euros. Eu disse, eu não vou voltar a receber salário mínimo aqui em Portugal. Eu já dizia ao meu ex-namorado, vamos sair daqui, vamos sair de Portugal. Portugal não tem futuro. Como é que vamos juntar dinheiro para comprar uma casa? Nós não vamos conseguir fazer isso. Eu conheço uma pessoa, ele é francês, mudou-se para Lisboa, começou a ser guia turístico e ele criou uma empresa de sucesso a partir dele próprio. Ou seja, ele criou a oportunidade dele e ele gerenciou o valor que ele recebe, sem depender de nenhuma empresa em Portugal. E ele vive muito bem em Portugal, ama Lisboa, ama Portugal e lá está. Muitas vezes não podemos parar apenas do país. Nós temos que criar oportunidades e temos que fazer acontecer. E não apenas depender do trabalho de uma fonte de rendimento.
Porque caso ficarmos sem esta fonte de rendimento, a nossa vida fica agitada. Agora então vamos falar das 5 razões que deverias sim ir viver em Portugal. Antes de passar para as 5 razões, deixa o teu melhor gosto, subscreva aqui no canal. Se quiseres receber notificação quando postar um vídeo novo, ativa o sino para não perderes nenhum deles. A primeira é qualidade de vida. Vida calma, sol, praia. A nossa vida em Portugal... o salário pode não ser grandes coisas, mas a nossa vida em Portugal, temos alegria, temos o mar. Só de pensar que podes ir para uma praia, só de pensar que podes ir fazer uma caminhada. A segunda razão é sistema de saúde pública. Ainda quando eu estava lá, durante a situação de Covid, não se pagava fazer consultas e não se pagava alguns exames, também não se pagava. Mesmo antes do Covid, pagava-se muito pouco. O sistema de saúde pública é uma coisa muito, muito boa. Com um médico de família ou sem médico de família, podes ter esse atendimento e podes pagar muito pouco. Se no caso não tiveres médico de família e queres marcar uma consulta, muitas vezes demora muito tempo para encontrar essa vaga. Mas isso acontece. Se é urgência, eles atendem no mesmo dia. Portanto, comparado, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, pagas muito caro. A terceira é acessibilidade de transportes. Em Portugal, dependendo do sítio onde vais viver, na maioria dos sítios em Portugal, tens transporte, tens autocarros que te levam para qualquer parte Portugal. Se quiseres ir para o norte, pagas 19 ou 21 euros, apanhas o autocarro de Lisboa e vais para o Porto, vais para o norte, qualquer outro sítio. Por exemplo, em Lisboa, se vives mais afastado de Lisboa, tem autocarros para o centro o dia todo, tens autocarros noturnos, tens o metro, que é uma praticidade incrível, não apanhas trânsito, tem as linhas que conectam, é ótimo. Se vives numa cidade grande ou perto de uma cidade grande, com acessibilidade de transporte, não tens necessidade de ter um carro próprio, até mesmo porque é muito complicado estacionar em Lisboa, no centro. Eu em Portugal eu não tinha carro, tinha o passe de transporte público, que agora paga-se apenas 40 euros, 30 ou 40 euros, e tens durante o mês, podes ir até para Ericeira, podes ir até Setúbal, podes ir até Sesimbra. Eu já fui no verão, eu ia sempre para Sesimbra, para a praia, e é uma maravilha. Antigamente pagavas no passe a 100 e tal euros, dependendo do sítio onde vivias, pagavas 60 euros, 120 euros, o preço era muito caro. Agora diminuíram para 40 euros e isso é muito bom. Mas claramente, se fores para o interior de Portugal, se fores para uma zona em que a acessibilidade de transporte público não é tão frequente, como por exemplo no Algarve, tens transporte público durante o dia, mas durante a noite já é mais complicado. Já em Lisboa, por exemplo, tens transporte noturno, por exemplo, autocarro, na madrugada, a cada 1 hora tens autocarro. E apanhas autocarro, vais para a tua zona e está tudo bem. Quarto ponto é a segurança. Desde que eu vivi em Portugal, eu sinto-me muito segura. E sempre saí à noite, sempre caminhei durante a noite, nunca aconteceu absolutamente nada. Comparado com outros países no mundo, sim, Portugal é considerado um país seguro. Mas atenção, é seguro, mas todo o cuidado é pouco. Não vai andar de olhos fechados. Acorda. Muita atenção, olho aberto, ok? Não dorme na selva, senão o bicho pega. A taxa de criminalidade é baixa, mas isso não significa que não existe. E a última, mas não menos importante, a facilidade de obter a nacionalidade portuguesa é muito, muito boa comparado com os outros países da Europa ou mesmo com outros países fora da Europa. Em Portugal, se vives lá 5 ou 6 anos, eles variam às vezes entre 5 a 6 anos. Se viveres esse tempo em Portugal e se estiveres legal com a tua residência ok, a descontar no país tudo ok, podes dar entrada ao pedido de nacionalidade. No meu caso, como a minha mãe já tinha nacionalidade portuguesa, quando eu fui estudar, fui com um visto de 120 dias e depois desse tempo, quer dizer, antes desse tempo, fui para o CEF, Serviço Estrangeiro e Fronteiras, e deram-me residência de 5 anos. E depois desses 5 anos, dei entrada na minha nacionalidade. É super top e pagas apenas 250 euros. Por isso não é um valor nada assim por além comparado com o que eu paguei aqui nos Estados Unidos. E não esperas muito tempo. Se tiver, por exemplo, durante a pandemia, é claramente que as pessoas que já deram entrada vão esperar mais tempo. Mas antes, eu esperei pouco tempo. Acho que a minha nacionalidade saiu depois de 5 meses. Pessoal,
eu estava a editar este vídeo e lembrei-me, vou deixar alguns links que podem ser importantes para vocês na descrição. Atenção, não é nenhum tipo de publicidade, eu não estou a ganhar nada por partilhar estes links, é só mesmo para ajudar a quem precisa. Se estiverem à procura de quarto para alugar em Portugal ou apartamento, se quiserem informações sobre o que é loja de cidadão ou sobre como funciona a saúde pública em Portugal, é só clicarem nos links que eu vou deixar tudo organizadinho para vocês, para quem precisa. Ok? Claro que eu espero que esta informação vos ajude. Portugal é um país maravilhoso. As pessoas, sim, são hospitaleiras. Quando eu fui para Portugal, eu tinha acabado de fazer 18 anos, agora tenho 31. Para vocês fazerem conta. E eu fui com uma ideia super errada dos portugueses. A ideia que eu fui foi, eu não sei quem é que meteu essas coisas na cabeça. Eu só sei que não foi os meus pais, não... eu não sei, mas só sei que eu fui para Portugal com a ideia que... Eles eram porcos que não tomavam banho, que não limpavam a casa. Eu fui com a ideia que os portugueses eram racistas. E hoje, um dos meus melhores amigos é português, uma das minhas melhores amigas é portuguesa. E lá está, pessoas boas e pessoas ruins nós vamos encontrar em qualquer parte do mundo. Pessoas boas e más não depende da nacionalidade e não devemos generalizar e colocar todos no mesmo saco. O que temos que fazer é saber lidar com essas pessoas e sermos bem resolvidos com a nossa cor de pele, com aquilo que nós somos e saber quem nós somos e saber de onde viemos. Mesmo quando fores trabalhar, e se no caso sofreres de alguma discriminação, não aceites discriminação só porque precisas do trabalho. Não aceites que ninguém te pise ou ninguém fale mal contigo. Aceitar que as pessoas gritem connosco, que as pessoas sejam racistas connosco, em nenhuma situação destas devemos aceitar ou achar que é normal, porque não é normal. Isto se acontecer em Portugal ou qualquer parte do mundo. Eu amo Portugal! E se eu tivesse que começar tudo de novo, voltar atrás e tomar essa decisão, eu teria escolhido novamente ir viver em Portugal, porque eu gostei da experiência. Portugal também é o meu país. Eu conheço Portugal de norte a sul, de sul a norte e ilhas. A vida é uma experiência. Cada pessoa tem a sua única experiência. Meus maravilhosos, neste canal eu partilho coisas reais. Eu partilho as minhas experiências, dicas, curiosidades e as minhas receitinhas deliciosas, simples e super económicas. Por isso, se de alguma forma identificares com este canal, venha fazer parte desta família, subscreva, deixa o teu gosto que ajuda na divulgação do nosso canal e se quiserem interagir comigo, deixem aqui nos comentários se gostaram do vídeo e se já viveram em Portugal, se já tiveram uma experiência em Portugal, deixem nos comentários qual foi o ponto negativo e também deixem nos comentários qual foi o ponto positivo que gostaste de Portugal. Este foi mais um vídeo. Eu tenho a certeza que eu não consegui passar o amor que eu sinto pelo nosso país, Portugal. Eu tenho um carinho muito grande por Portugal. Fico muito triste com a nossa realidade, com a realidade que estamos a viver em Portugal, mas se a realidade que estamos a viver em Portugal for melhor com a que vives no teu país, vale sim a pena viver. Sejam bem-vindos, um beijo Portugal, um beijo a todas as pessoas queridas que eu tenho lá em Portugal, um beijo para vocês todos. Pessoal, gratidão por terem visto o vídeo até o final, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! E sejam bem-vindos ao nosso canal.